Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? EBD Online na área, né? Você não pode deixar de participar da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje eu quero ouvir com você aqui em Êxodo, no capítulo 20, no versículo de número 7. Vamos lá comigo? Estou usando aqui a tradução João Ferreira de Almeida. Hoje uma tradução bem tradicional, bem tranquila. Acredito que você tem aí na sua casa. É muito difícil alguém não ter uma Bíblia com essa tradução. E ela diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Amém? O nome que está sobre todo nome é o tema da nossa quarta lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Quarta lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já fez isso? Será que você usa o nome do Senhor em vão? Você sabe o que significa usar o nome do Senhor em vão? Você sabe realmente? Ou você pensa que falou o nome de Deus, já falou em vão? No passado, apenas a título de curiosidade, vamos abrir um momento teológico, haviam os escribas maçoretas, e os maçoretas eles levavam muito a sério, israelitas, esse mandamento. Eles não pronunciavam o nome de Deus em vão de forma alguma. Então, no passado, como os maçoretas eles eram aqueles que copiavam as escrituras sagradas, eles esconderam o nome de Deus. Como assim, pastor? Como eles esconderam o nome de Deus? Como foram eles que mantiveram a Bíblia viva, Você deve saber que os escritos eram em papiro, E aí, com o tempo, esse papiro ele se consumia. Os escribas tinham a responsabilidade de fazer cópia, mantendo esses papiros vivos até que o texto bíblico chegasse até nós nos dias atuais. E esses maçoretas, por uma geração, eles pegaram o nome de Deus, que em aramaico, em hebraico é o Yod, Re, Vav, Re, e eles esconderam as vogais. Na realidade, o Yod, Re, Vav, Re, que é Jeová ou Javé, ele não é necessariamente o nome de Deus, porque esse nome está sem as vogais. Os maçoretas esconderam o nome de Deus. Nós só sabemos as consoantes do nome de Deus. É isso mesmo. Pastor, o que é vogal? A, E, I, O, U, não é? Aulinha de português. No aramaico e no hebraico, as vogais também existem. Eles esconderam, então, o A, E, I, O, U e mantiveram somente as consoantes, que são todas as outras letras do alfabeto, fora o A, E, I, O, U. E aí sobrou o Yod, Re, Vav, Re, que quando foram traduzir a palavra, não sabiam como chamar Deus, não sabiam como escrever o nome de Deus. E aí foram adaptando o Yod, Re, Vav, Re e ficou Iavé ou Javé. E aí você me pergunta, mas pastor, será que esse é o nome de Deus? Não sabemos. Chamamos Deus de Jeová, não é verdade? Você já ouviu isso? Você já ouviu alguém chamar Deus de Jeová? Esse é o seu nome, mas esse é o nome do Senhor que os copistas deram, que os escribas que vieram depois dos maçoretas deram. Porque o nome original foi perdido no tempo. Os maçoretas simplesmente apagaram o nome de Deus. Para quê? Para que ninguém pronunciasse o seu nome em vão. Acontece, meus irmãos, que o tempo passou. Deus ele começou a ser chamado de Iavé, ou Jeová, ou Javé, porque preencheram o Yod, Re, Vav, Re, esse nome secreto de Deus, com vogais que formaram Jeová. E aí os israelitas, os judeus, começaram a usar o nome de Deus em vão. Falar Jeová, Jeová, Jeová. E aí o que acontece?
os judeus começaram a usar uma nova estratégia para não usarem o nome de Deus em vão, como Jeová se tornou o nome de Deus, né? Nós não sabemos se esse era o nome de Deus. Começaram a chamar Deus de outros nomes, o Altíssimo, o Eterno. E é por isso que quando você vai ler a Bíblia Sagrada nas linguagens originais, no aramaico, no hebraico, no grego, você vê isso muito no livro de Jó, depois você presta atenção nisso, você vai ver que quando os escritores se referem a Deus, eles não chamam a Deus de Jeová, mas alguns escritores bíblicos o chamam de Altíssimo, de Eterno, o Poderoso, o Criador, que é uma forma para não usar o nome de Deus em vão. Pastor, eu acho que eu entendi, mas aonde você quer chegar? Eu quero mostrar para você que no passado, os servos de Deus no passado levavam esse terceiro mandamento extremamente a sério. Eles usavam de todas as ferramentas possíveis para que o nome de Deus não fosse usado em vão. Tanto que, por uma geração, os escribas maçoretas esconderam do mundo o nome de Deus, para que ninguém pudesse pronunciar o seu nome. E funcionou? Parece que funcionou, porque atualmente nós não sabemos mais o real nome do Senhor. Não sabemos. Jeová é um nome aproximado, com base nas consoantes que sobraram do seu nome. Yod, Re, Vav, Re. Quando os maçoretas escreviam o nome de Deus, eles escreviam apenas essas consoantes. Yod, Re, Vav, Re. Que na realidade era o nome do Senhor, sem as vogais. E aí acabou até se tornando um símbolo sagrado, né? Eu vou colocar ele aqui, ó. O Yod, Re, Vav, Re. Esse símbolo se chama tetagrama de Deus, que é o seu nome escondido, tá bom? Esse aqui é o nome do Senhor. Esse é o Yod, Re, Vav, Re. Mas, meus irmãos, o nome que está sobre todo nome. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Aqui na revista, o pastor que escreveu a lição, ele nos diz que ele estava fazendo uma visita e aí uma irmã da sua igreja estava falando sobre os buracos da rua. E aí essa irmã, ela disse assim: só Jesus na causa, pastor? Já usou essa expressão? Só Jesus na causa? Só Deus na causa? Uma expressão popular. E quando a irmã falou isso em relação a um buraco da rua, né? Tem um buraco aqui na rua da minha casa, só Jesus na causa. O pastor ficou pensando nessa questão de que nós não devemos usar o nome de Deus em vão. Nesse mesmo dia, o pastor foi para casa, ele estava com um grupo de amigos, estava tendo um jogo da seleção brasileira. E a seleção brasileira estava em campo vencendo por 1-0. Um campeonato muito importante. E lá pelos 45 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava entrando nos acréscimos, a seleção brasileira ela teve um escanteio sério contra ela. E aí o pastor ele ficou observando que os seus amigos, seus familiares que estavam assistindo aquele jogo, eles começaram a dizer assim: ai meu Deus do céu, e agora? Tira essa bola daí, Jesus! Um jogo de futebol. Será que você já fez isso? Será que em algum momento banal da sua vida, quando você estava falando de um buraco na rua, quando você estava falando de um jogo de futebol, você usou o nome de Deus de alguma forma para se referir a esses assuntos? O grande problema da humanidade, meus irmãos, que desconhece a importância e os desdobramentos do terceiro mandamento, é porque essas pessoas não entendem o quão sagrado é o nome do Senhor. Algumas pessoas pensam que pelo simples fato de mencionar o nome de Deus, esse nome é mágico, esse nome vai fazer alguma coisa acontecer. O nome de Deus não é mágico, mas o nome de Deus ele é sagrado. O nome de Deus ele também traz poder. Então o nome de Deus ele não deve ser usado à toa, usado em vão. O nome de Deus ele não é um mantra, ele não é uma macumba de crente, aonde quando você pronuncia o nome do Senhor,
mágicas acontecem. Meus irmãos, eu gosto muito dos desenhos animados antigos, né, que trabalham ali a Liga da Justiça. Né? Por falar nisso, quero agradecer à igreja pelos presentes que eu ganhei na semana passada, no meu aniversário. Os presentes, muitos voltados à Liga da Justiça, né? E eu amo mesmo de paixão esses desenhos, os filmes, os gibis que envolvem esses super-heróis. Acertaram assim cheio. Estão guardados com muito carinho, viu? Falo de coração. Muito obrigado a todos, gostei demais. Mas nesses desenhos tem uma heroína que eu tenho certeza que você conhece, que é a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha, ela vem lá do panteão grego, se eu não me engano, né? Acho que é isso mesmo, ela vem do panteão grego, a princesa Diana, né? E ela é até filha de um daqueles deuses pagãos. E a Diana, a Mulher Maravilha, ela tem uma deusa a quem ela serve, que é a Hera, a deusa Hera. E nos momentos mais difíceis, quando ela está lutando contra os inimigos, a Mulher Maravilha ela costuma usar uma palavra mágica. Quando ela está apanhando, ela fala: Hera, me dê forças. E aí vem uma força sobre-humana a ela, e ela consegue vencer os inimigos, ela consegue levantar alguma coisa muito pesada ou derrotar um inimigo na base do sopapo mesmo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, isso é uma visão pagã, né? Uma visão pagã. Mas o que eu quero dizer para você é que no meio cristão tem gente agindo assim. Nos momentos, muitas vezes, banais, presta atenção no que eu estou falando, hein? Em momentos banais, usam o nome de Deus como se Deus fosse te dar força de alguma forma pelo simples fato de você ter falado: ai meu Jesus, me ajuda. E aí uma força sobre-humana virá sobre você. Não é por aí. Isso não existe, né? Ou como diria o falecido e memorável Padre Quevedo, isso não existe. Não é porque você está pronunciando o nome de Jesus que uma mágica vai acontecer em momentos banais da sua vida. Não é porque tem um buraco na sua rua e você vai falar só Jesus na causa que a prefeitura vai aparecer e vai tampar aquele buraco. Não é porque a seleção brasileira vai sofrer um escanteio que você vai falar: ai meu Jesus, tira essa bola daí. E vai vir um pé de vento, vai bater na bola e vai levar essa bola para Saturno. Não vai. Não é por aí. O Senhor Jesus, ele nos ensinou a reverenciarmos o nome de Deus. Lá na oração modelo, Mateus capítulo 6, no versículo de número 9, ele diz assim: santificado seja o teu nome. Jesus ele já está nos mostrando aqui uma coisa muito importante. O nome de Deus é santo. Ele não é mágico, ele é poderoso. Ele deve ser reverenciado. Santificado seja o teu nome. E aí Jesus ele estava advertindo os fariseus que usavam o nome de Deus em vão em seus juramentos. Lá em Mateus 5, 33 a 36, você vai ver sobre isso. As pessoas faziam juramentos. Você já viu alguém dizer assim: juro por Deus? Era isso que os fariseus faziam. E Jesus foi lá, advertiu os fariseus: não façam isso. Os tolos usam o nome de Deus em seus juramentos. Então, meus irmãos, o terceiro mandamento, ele é uma coisa séria, ele é uma coisa que começou a se perder com o tempo. As pessoas começaram a tratar esse mandamento com banalidade e muitas vezes, hoje em dia, as pessoas usam o nome de Deus em vão, sem nem ao mesmo perceberem. Precisamos nos lembrar do passado, dos judeus, dos israelitas do passado, que chegaram a esconder o nome de Deus, a trocar o nome de Deus, para tão somente não usar o seu nome em vão. Pastor, mas eu ainda não consegui entender o que significa usar o nome do Senhor em vão. Quer dizer que eu não posso falar Deus, Jesus, nunca? Não é por aí. Eu vou explicar daqui a pouco isso melhor para você. Meus irmãos, a geração passada, ela tinha
espécie de juramento, né? Muitas vezes, quando ela queria garantir a sua palavra, ela dizia assim: juro pela minha mãe mortinha atrás da porta. Você já jurou assim? Normalmente as pessoas acreditavam em você quando você fazia esse juramento. Juro pela minha mãe mortinha atrás da porta. Porque ninguém imaginava que você iria realmente querer o mal da sua mãe. Mas isso por si só já é uma coisa errada, né? Imagine então jurar usando o nome de Deus. É tão mais errado quanto. Mas então eu quero ir com você aos fatos, né? O nome que está sobre todo nome. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu quero falar em primeiro lugar, aí na página 25 da sua revista, o tópico de número 1, sobre a importância do nome. Qual é o significado do seu nome? Você sabe? Eu lembro que há um tempo atrás eu perguntei isso na IBD, muitos anos atrás, e alguns irmãos falaram o significado do seu nome. O meu nome, Fabrício, significa ferreiro, serralheiro, aquele que trabalha o ferro. Eu acredito que essa não foi a intenção do meu pai, eu acho que ele não sabia o significado desse nome quando eles me deram esse nome. Ele é serralheiro. Foi uma coincidência, não é? Mas todo nome ele possui um significado. Fabrício significa serralheiro, aquele que é o artífice do ferro, aquele que modela o ferro, que trabalha o ferro, o metalúrgico. Eu sou metalúrgico? Não, não é? Passo longe disso. Mas no passado, as pessoas tinham nomes com significado, não é? Os pais davam um nome aos seus filhos e esse nome tinha um significado. E hoje em dia também ainda é assim, não é verdade? Eu acho que ainda é assim. Por exemplo, um parto difícil, onde o bebê estava com um laço umbilical em volta do pescoço e o médico conseguiu, num malabarismo, salvar a vida do bebê, e o bebê era uma menina, colocava o nome da menina de Vitória. Foi uma vitória o seu nascimento, não é? Por aí a gente ia. O camarada ele nasceu no dia 25 de dezembro, chamava Natal, né? O cara nasceu no meio da Páscoa e chamava Pascoal. Então os nomes eles tinham significado. E o nome ainda tem significado, o nome ainda tem importância. Talvez você não goste do seu nome, mas o seu nome ele é um patrimônio seu. Meus irmãos, eu gostaria de ter dois nomes. Vocês já sabem disso, né? Minhas ovelhas mais antigas sabem disso. Eu gostaria de me chamar Moisés. Eu acho esse nome muito legal, maneiraço. E eu sou apaixonado pela história de Moisés. Para mim é um dos profetas mais bacanas da Bíblia Sagrada. E eu gostaria de chamar Moisés. Mas por outro lado também, eu tenho uma segunda paixão, né? Que são aí as histórias dos super-heróis. E eu gostaria de me chamar Lex Luthor. Já pensou? Pastor Lex, olha que bonitinho. Ia ficar bonitinho. Uma vez eu falei isso com a Liz, né? Já que eu não posso ter esse nome, vamos colocar o nome do nosso filho de Lex. Vou chamar ele de Lex Luthor. E ela falou que não, que Lex é nome de cachorro. E aí eu preciso concordar com ela, né? Mas, meus irmãos, brincadeiras à parte aqui, eu tô só brincando, né? O nosso nome ele tem significado. Você pode até não gostar do seu nome, mas ele significa alguma coisa. E o seu nome é um patrimônio. Você chega lá no banco para pedir um dinheiro emprestado, eles vão verificar o quê? O seu nome. Será que o seu nome está sujo? Será que o seu nome é um nome devedor? Ou será que é um nome de confiança? Não é? Então o nome ele é extremamente importante. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que o nome de Deus não é diferente. O nome de Deus é o nome sobre todo nome. O nome de Jesus é o nome que está sobre todos os nomes. Nós éramos pecadores, estávamos afastados do Senhor e fomos adotados por Cristo, não é? Você e eu normalmente trazemos, não é? O sobrenome dos nossos pais, algumas pessoas não. Mas normalmente trazemos o sobrenome dos nossos pais. E a palavra de Deus ela nos diz que agora nós fomos adotados por Cristo, na cruz do Calvário.
Então somos chamados cristãos, esse nome de Cristo pesa sobre nós, nós somos reconhecidos pelo nome de Cristo, e quando nós banalizamos o nome de Cristo, nós estamos banalizando o nome do Senhor. Nós fomos comprados, a nossa salvação foi comprada por um preço muito caro. E eu posso dizer para você que a graça não é barata. E é por isso que nós não podemos banalizar o nome do Senhor. Quando escandalizamos lá fora, quando fazemos coisas erradas, quando o mundo olha para nós e vê que nós estamos escandalizando, não estamos dando testemunho, nós estamos sujando o nosso nome? Estamos. Mas pior do que isso, nós estamos sujando o nome de Deus, o nome de Cristo. É por isso que nós não podemos usar o nome de Deus em vão. É por isso que nós temos que zelar pelo nosso testemunho. Porque ao zelar pelo nosso testemunho, zelamos também pelo nome do Senhor. Mas em segundo lugar, quais são as consequências em usar o nome de Deus em vão? Lá na página 26, o tópico de número 2. O nome de uma pessoa, ela representa o seu caráter, a sua reputação. Não é? Foi o que eu estava falando agora há pouco. Antigamente, né, talvez uma geração antes da minha, o nome era importantíssimo. Se uma pessoa chegasse e dissesse assim, olha, eu vou fazer isso, dependendo do nome dela, todos acreditavam. Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Se Dom Pedro I ele diz que vai fazer isso aqui, ele vai fazer. Por quê? Porque ele é Dom Pedro I. Você está compreendendo? O nome tinha peso, o nome tinha autoridade. Por outro lado, se o cara fosse picareta, as pessoas iam dizer, olha, não confia em fulano não, hein? Porque fulano é fulano, não é? E ainda acontece assim hoje em dia. Nos dias de hoje nós temos aí duas empresas, que é o SPC e o Serasa, que eles fazem uma análise do nosso nome, não é? E aí eles dizem se o nosso nome ele é confiável ou não. Então a gente vê que o nome ele é importante. Imagine então o nome do Senhor. Nós não podemos usar o nome de Deus à toa. O nome de Deus ele é um nome confiável. O nome de Deus ele é um nome que precisa ser resguardado, né? Por meio do nosso testemunho. Uma pessoa que fica usando o nome de Deus para coisas banais, quando for usar o nome de Deus para uma coisa séria, não terá crédito algum. Pastor, eu não estou entendendo muito bem. Não? Lá em Atos, no capítulo 19, 13 a 16, nós vemos alguns judeus que ao se depararem com demônios, foram expulsar esses demônios. E eles levavam uma vida, não zelavam muito pelo seu próprio nome, não davam testemunhos de servos de Deus. E ao tentarem expulsar esses demônios, vendo alguma dificuldade, eles disseram assim, repreendemos vocês em nome de Jesus a quem Paulo prega. E, meus irmãos, esses camaradas foram envergonhados pelos demônios. Os demônios eles disseram o seguinte, olha, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Está lá em Atos 19, no versículo de número 15, não é? Olha que vexame. Esses judeus eles não zelavam pelo próprio nome. Levavam uma vida libertina, levavam uma vida de pecados, levavam uma vida de mau testemunho. Na hora que o bicho pegou, que foram querer usar o nome de Deus, o nome que tem poder para expulsar demônios, os demônios zombaram deles. Sabemos quem é Paulo. Paulo, o maior dos apóstolos. Bem sabemos quem é Cristo. Os demônios sabem quem é Cristo, temem e estremecem, diz a Bíblia Sagrada. Eles têm medo de Cristo. Mas e vocês quem são? Que vergonha, não é? Aí a gente vê a importância do nome. Quando nós zelamos pelo nosso nome como Paulo zelava, quando Paulo era um homem sério, um homem que buscava santidade, nós conseguimos expulsar até demônios usando o nome de Cristo. Paulo nunca expulsou demônios pelo seu próprio nome, mas pelo nome de Cristo. Porém, para isso,
ele zelava pelo próprio nome. Está entendendo o que eu quero dizer? Precisamos zelar pelo nosso nome, dar testemunho de cristão, e aí, quando formos usar o nome de Deus, não em momentos banais, mas em momentos necessários, o poder de Deus será manifesto por meio do nome do Senhor. Eu disse para você lá atrás, e aí? Quer dizer que eu não posso nunca usar o nome de Deus? Não é isso que esse mandamento nos ensina. Vamos lá? Olha só o que diz o mandamento. Êxodo 20, versículo de número 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, à toa, banalmente. Mas se você está, por exemplo, libertando uma pessoa dos demônios, pelo seu nome, pelo seu esforço, você não vai conseguir. Não vai conseguir. O nome que liberta é o nome de Jesus. Aí você vai usar o nome de Deus. Aí você vai invocar o nome de Deus. E aí o nome de Deus será uma autoridade. Ele funcionará como distintivo de um policial, demonstrando que você vem aqui em autoridade. E aí não tem demônio que fique na sua reta, porque você dá testemunho de cristão. Você carrega na sua vida o nome de Cristo. O nome de Deus, ele não é um nome mágico, mas ele deve ser usado com reverência. Com reverência. Sob pena de você passar vergonha se você ficar usando o nome do Senhor em vão. Esses judeus foram envergonhados porque estavam usando o nome do Senhor em vão. Amém? Terceiro e último lugar, página 26. Como então usar o nome do Senhor de forma digna? Olha, é muito comum a gente encontrar um cristão utilizando algumas expressões. Se Deus quiser, graças a Deus, Deus te abençoe. Essas frases, elas acabaram se tornando forças de expressão. Mas na realidade, elas não são um uso em vão do nome do Senhor. A partir do momento que elas expressam um sentimento verdadeiro, o nome de Deus está sendo usado da maneira correta. A própria Bíblia Sagrada fala sobre isso. Não diga que amanhã eu vou fazer isso ou aquilo, mas diga antes, se Deus quiser eu farei isso ou aquilo. Se for a vontade do Senhor, aí você não está usando o nome do Senhor em vão. Mas você está colocando o seu futuro diante do Senhor. Entende? Graças a Deus, você recebe uma bênção, você passou numa prova, você ganhou um presente, você foi curado, você diz graças a Deus. Isso é uma oração. Você está usando corretamente o nome do Senhor, dando graça a quem merece graça. Deus te abençoe. Você está abençoando alguém e você só pode abençoar alguém usando o nome do Senhor. Então aqui a gente começa a perceber quando uma pessoa está usando o nome do Senhor em vão e quando está usando corretamente. Os maçoretas, eles desapareceram com o nome de Deus para que ninguém o pronunciasse. Outros escribas trocaram o nome do Senhor por termos como o Altíssimo, como o Santíssimo, na intenção de que ninguém usasse o nome do Senhor em vão, mas aí são exageros, um zelo além do esperável, né? Talvez fruto de religiosidade, eu não sei, um zelo bom, porém extremo demais. O terceiro mandamento, ele não significa que nós não possamos usar o nome do Senhor, mas que nós não devemos usar em vão. A partir do momento que você coloca a mão sobre a cabeça de um enfermo e você ora sobre ele invocando cura, você precisa invocar o nome do Senhor. Aí não vai acontecer mágica, como uma bola de futebol ser lançada para longe de uma trave. Não é mágica. Aí é invocação de poder. E segundo a vontade do Espírito Santo, como eu já vi acontecer, uma pessoa pode ser curada. Quando você prega em nome de Jesus. Aí você está usando
o nome do Senhor corretamente. Quando você é batizado ou você batiza alguém, você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como símbolo de autoridade. E aí você está usando o nome do Senhor corretamente. Existem falsos cristãos nos dias atuais que não zelam pelo nome de Deus a quem serve. Romanos capítulo 2, versículo 24 nos fala sobre isso. E nós precisamos evitar essas práticas. E eu quero concluir para pensar e agir. Diz assim: os apóstolos pregaram que o nome de Jesus Cristo é o que garante a redenção eterna aos que creem. E é mesmo. O nome de Jesus nos garante a nossa salvação. É necessário entender que não há outro nome maior que o nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo de número 9. Nesse caso, não seria melhor repreender as expressões chulas acerca do nome do Senhor e crer que através da invocação do nome de Jesus podemos alcançar salvação? Atos 2, 21. Com certeza. Precisamos evitar usar o nome do Senhor à toa e invocá-lo tão somente em momento de necessidade. E aí você e eu veremos o derramar do poder do Senhor. Porque o nome do Senhor é a chave para os milagres que nós mais necessitamos. É a chave para a intervenção de Deus em nossas necessidades. Amém? Concluindo então, meus irmãos, o nome que está sobre todo nome é o nome de Jesus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra e pelos esclarecimentos que o Senhor traz a nós. Muitas vezes nós fazemos algumas coisas por ignorância. Nos perdoe, ó Pai. Perdoe a nossa ignorância. O que cometemos em ignorância eu sei que não é levado em conta pelo Senhor. Mas uma vez que refletimos com seriedade na importância do seu nome e a reverência com a qual ele tem que ser tratado, que possamos daqui para frente assim tratá-lo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que possamos tratar o nome do Senhor então com reverência, porque nesse nome há poder. Deus te abençoe. Daqui a pouquinho, às 19 horas, nós nos encontramos aqui para o culto online ou lá na igreja para o nosso culto presencial, ainda na série Famílias para Sempre. Beijo no coração, bom domingo, Deus te abençoe. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Soraya Moraes. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. A palavra de Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar, o nome mais poderoso do universo, nome de Jesus.
nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, tão sublime sublime. é o nome de Jesus. Oh, o nome de Jesus levanta os mortos, ele levantou. Aleluia. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, santo, santo. Nome mais puro. Jesus. Nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, 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 santo. nome mais Nome puro, sublime, nome bendito é o nome de Jesus. Meu nome, Jesus. Jesus, maravilhoso. Meu nome é Glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti, Jesus. Não há outro nome, Senhor. Não há outro nome que se compare ao teu. sobre todo nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê